crescer não é uma escolha. Você escolhe amar, escolhe adorar. Eu quero amar, não quero amar. Quero adorar, não quero adorar. Quero ir para o céu, não quero ir para o céu. Quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Eu quero gostar de alguém, eu quero me relacionar com alguém, eu quero mudar de vida. São decisões que você toma. Eu quero emagrecer, eu quero ter alta performance no esporte, quero ter uma boa condição física. São escolhas. Agora, crescer, não, irmão, crescer não é uma escolha. Crescer é um princípio, é uma lei de Deus, natural. Hoje a minha netinha está com 5 meses. Daqui a 2 meses, quando vocês quiserem dar um presentinho para minha netinha, deem um sapatinho número 15. Vai caber? Não vai caber. Não adianta você escolher, ela cresceu, você escolhendo ou não. Não é uma escolha, é uma lei. Todo mundo tem que crescer. Você não pode dizer, eu não quero crescer. Não é possível. A diferença não é se você vai crescer ou não, é como. Não é se você vai crescer ou não, mas é como. Se você pegar uma criança e amarrá-la, botar um suporte nela e ela ficar pendurada, sem encostar no chão, daqui a 6 meses, quando se soltá-la, ela vai desabar e não vai andar, talvez nunca mais. Você escolhe como você quer crescer. Você pode crescer obeso, você pode crescer cheio de dívidas, você pode crescer na vida e colecionar relacionamentos fracassados. Você pode crescer colecionando amigos, pode crescer colecionando inimigos. Você pode crescer na vida dando voz à sua alma, dizendo que todo mundo te persegue. Você pode crescer dizendo, alguns me perseguem, mas eu não estou nem aí, eu tenho um propósito de vida. Você pode crescer achando que todo mundo está contra você. Você pode crescer achando que alguns podem estar contra mim, mas eu sigo em frente. Tem muitas maneiras de você escolher como crescer. Como crescer você pode escolher, mas se quer ou não crescer, não é uma escolha, é uma lei. Muito bem, o crescimento, ele pressupõe luta. Por isso muita gente tem medo de crescer, porque crescer realmente sugere luta. As pessoas que cresceram na vida financeiramente, por exemplo, todas lutaram. Os campeões, todos lutaram. Todo mundo que chega a uma posição de destaque, de liderança, teve a sua luta. Olha, ninguém me entende, ninguém sabe da minha luta. Claro que não sabe, irmão. Você não sabe da minha, eu também não sei da sua. Posso tentar te ajudar, mas eu não vou entender a sua luta nunca. Não dá para eu medir o tamanho da sua dor de cabeça. Não jogue nas pessoas as suas dores, porque elas não conseguem, não é que elas não querem, elas não conseguem sentir as suas dores. E a gente gosta de jogar nossas dores para o outro sentir. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. Todos nós temos uma luta, mas você precisa acreditar numa coisa: a luta vem para te fazer crescer ou te matar. Você não escolhe o tipo da luta, mas você pode escolher quem vai participar dessa luta com você. Eu estava pensando naquele louvor que diz assim: é aqui que eu me sinto muito bem. Quem conhece o louvor? Eu estava pensando, irmão, sabe que eu resolvi discordar desse louvor? Eu vou dizer porque que eu discordo desse louvor. Porque se você chegar num boteco, encontrar pessoas bêbadas e perguntar para ele assim: você se sente bem aqui? Ele vai cantar: é aqui que eu me sinto muito bem. O bêbado se sente muito bem no boteco. O homem sem Deus se sente muito bem no pecado. Agora eu vou perguntar para vocês: quem se sente bem? Quem ama uma cadeira de dentista? Não, eu quero me sentir bem. Hoje eu vou no dentista.
pegar aquela maquininha, meter no meio dos meus dentes, aqui da gengiva, aquela barulhenta. Eu quero saber se alguém aqui se sente bem na cadeira do dentista. Está certo que depois de umas boas agulhadas, você toma anestesia, dá até sono, né? Mas até isso chegar, a cadeira do dentista é um negócio brabo. Mas você pode fugir da cadeira do dentista? Se você quiser ter dente até o final da sua vida, você não pode fugir da cadeira do dentista. Irmãos, presta atenção. Eu vou na igreja porque eu me sinto bem. Aqui não é lugar de se sentir bem, não, irmãos. Sabia disso? Aqui não é lugar de se sentir bem. Ah, não, eu não estou me sentindo bem na igreja. Ah, então a igreja está funcionando. Não é que a igreja vai cutucar as suas dores, mas ela vai tratar as suas dores. E isso dói, incomoda. Então, eu vou mudar, irmãos. Eu vou dizer o seguinte: é aqui que eu não me sinto muito bem. Glória a Deus por isso. Porque se eu procurar em mim, eu preciso de coisas que precisam ser consertadas. E aqui é o lugar. E aqui eu me sento na cadeira desse dentista do céu, para ele mexer e tirar aquilo que não está bom em mim. Para o médico chegar e mexer no que não está bom em mim. Marcos 4, versículo 35 em diante, diz assim: aquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o louvaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Repita comigo, por favor. Levantou-se grande temporal de vento. Repitam, de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. Repita, por favor. Se arremessavam. De modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Repita, por favor. Se enchendo de água. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra traga alívio, mas que ela também venha nos confrontar e se causar dor, mas para o nosso crescimento. Glória a Deus por isto. Fale com poder na sua casa, Senhor. Fale com poder na nossa boca, em nome de Jesus, amém. Pode sentar agora, irmãos. Sabe, quando eu assisto o filme com a Elisângela em casa, a Elisângela tem uma certa preferência de filmes diferente da minha. E tem uma coisa que ela não gosta, é quando o filme fica passando de tempo. Sabe, quando o filme começa no futuro e fala assim, 2 dias atrás, 48 horas antes. Sabe quando o filme começa assim e dá um retrocesso e conta a história do passado? Ela odeia isso, né, amor? Você não gosta? Eu não vejo problema, mas ela não gosta. Mas eu vou fazer isso hoje, vou pedir licença à minha esposa, vou fazer isso hoje. Eu vou começar essa mensagem no futuro. No futuro. Nós contamos a história aqui do pessoal que entrou com Jesus no barco e foram atravessar para o outro lado. Eu já vou chegar do outro lado, já estou lá do outro lado, depois eu volto para o barco, tá, gente? Eu vou chegar no futuro e vou falar assim, algumas horas antes, aí eu volto para o tema que a gente leu aqui, tá? Então, prestem bem atenção, do outro lado, eles estavam indo, tinha crescimento para eles. Os discípulos já tinham visto milagres, já tinham visto o poder de Deus operando em Jesus, e ainda assim eles continuavam escolhendo não crescer, quando era impossível crescer. Mas Jesus precisava mudar a mente daqueles homens, para que eles pudessem ser quem? Os pais da igreja. Aqueles 12 homens, depois se transformou em 11, e depois um deles foi substituído, continuou sendo 12. Aqueles 12 homens espalharam o evangelho para o mundo. E se nós estamos aqui hoje, tem muito a ver com esse dia. Então, do outro lado, de onde eles estavam indo, havia crescimento para eles. Qual foi o crescimento? Quando eles chegaram do outro lado, lá em Mateus capítulo 8, se não me engano, vai dizer que quando eles chegaram do outro lado, eles encontraram 2 endemoniados. Todo mundo tinha medo desse lugar. Ninguém queria passar desse lugar, porque esses homens que moravam dentro de um cemitério, dentro de
catacumbas, sepulcros, eles desciam quando alguém passava pelo caminho e assombravam as pessoas, gritavam, sei lá o que eles faziam. Todo mundo tinha medo. E Jesus, sabe para onde que Jesus escolhe ir? Para esse lugar. De onde Jesus partiu, então entenda que esse mar que nós estamos falando aqui é o mar da Galileia. Jesus está no norte de Israel. E Jesus pega o barco para descer para a região sudeste, que era onde ele ia, nesse lugar chamado Gadara, ou a terra dos Gadarenos. Então, olha o trabalho que é. Jesus está no meio da multidão, curando, pregando o evangelho, fazendo grandes milagres, e ele entra no barco. Entra no barco comigo, gente. Algo grande vai acontecer. Eles entram no barco e vão. É um trabalho, praticamente é a maior distância cruzada dentro do mar da Galileia. Quando eles chegam do outro lado, Jesus desce. Jesus vai fazer uma grande obra, vai pregar para todo mundo, não é? Não. Jesus encontra com 2 endemoniados, liberta eles, entra no barco e vai embora. Eu já disse isso para vocês aqui, em outra ocasião. Jesus não tem problema de pregar para uma pessoa, e assim nós também não temos dificuldade em parar nossa agenda para atender uma pessoa. Nós não estamos aqui atrás de multidão, irmãos, porque Jesus também não estava. A multidão seguia Jesus, Jesus não seguia a multidão. Jesus nunca seguia uma multidão, a multidão seguia Jesus. Mas Jesus para a sua agenda e vai até Gadara encontrar esses 2 homens. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando ele vai a Gadara, ele chega lá nesse lugar, ele encontra esses 2 homens, particularmente um deles. Os outros evangelhos, Marcos e Lucas, dão detalhes mais sobre um deles, e vai dizer que ele tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Irmãos, uma legião de demônios, a contar com a palavra da época, que se referia ao número de soldados do exército romano, uma legião era aproximadamente 6.000 soldados. Maria Madalena dava trabalho com força. Sabe quantos demônios tinha em Maria Madalena? 7 demônios em Maria Madalena. Mas nesse homem tinha 6.000. Isso é um problema, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Eu vou dizer: opa, que é isso, pastor? Ter 6.000 demônios numa pessoa é uma bênção? Eu vou te dizer que os 6.000 demônios não é uma bênção, mas uma bênção é quanto de carga espiritual cabe em você e em mim. Quanto de carga espiritual cabe em nós? Se nós podemos ter, se alguém pode carregar 6.000 demônios, quanto do Espírito de Deus você pode carregar dentro de você? O que você pode fazer? Então, era preciso que os discípulos provassem da capacidade humana de ser um receptáculo, ser um instrumento nas mãos de Deus. Quanto cabe? Será que dentro de você cabe tudo que Deus pode te dar? Ou você fica mirrando o espaço que Jesus pode colocar do poder dele sobre você? Então os discípulos tiveram a oportunidade ali, primeiro, de verem uma ação de Jesus que ficou marcada na história. Por quê? Porque aquele homem que estava com uma legião de demônios vai dizer para Jesus, do chefe daqueles demônios, vai dizer assim: o que você veio fazer aqui fora da hora? E Jesus expulsa aquele demônio, inaugurando um tempo em que Jesus começaria a batalha para destronar o príncipe deste mundo. Por que Jesus não acabou com isso de uma vez? Ele não acabou com isso de uma vez porque esse trabalho faz parte da igreja. A igreja, quando Jesus envia aqueles discípulos para pregar o evangelho, quando eles enviam, quando eles voltam, eles falam assim: ah, Jesus, nós estamos maravilhados, no teu nome o negócio funciona, rapaz. As pessoas estão sendo curadas, e os endemoniados estão sendo expulsos. Os demônios estão sendo expulsos, não os endemoniados, os demônios que estão dentro das pessoas estão sendo expulsos. Jesus fala assim: eu vi Lúcifer cair como um raio. Muita gente acha que isto
está se referindo à queda de Satanás no céu, lá na antiguidade. Mas, irmãos, é falta de ler a Bíblia, falta de ler o contexto. Jesus não está falando sobre o tempo da queda de Satanás. Ele está falando, depois dessa frase dos discípulos, ele diz, os discípulos dizem, olha, em teu nome os demônios fogem, os demônios saem. Aí ele fala assim, eu vi Lúcifer caindo do céu feito um raio. Quer dizer que toda vez que a igreja se levanta contra o diabo, toda vez que uma pessoa é curada, é liberta, o Lúcifer, o Satanás, o príncipe desse século, cai um nível do seu poder. Então a igreja tem obrigação de declarar guerra contra o inferno, porque está sobre nós a responsabilidade de batalhar contra o diabo, e nós temos poder de Deus, poder emanado do Cristo, para falarmos aos endemoniados e os livrarem. Com isso nós vamos minando as forças do diabo nesse lugar. Por isso que Jesus não acaba com o governo do diabo, ele deixa isso a cargo da igreja, ele inaugura. Só que ele não pode dar esse encargo poderoso a uma igreja frágil, a uma igreja pequena, a uma igreja neném, uma igreja criança. Ele leva os discípulos até aquele lugar. Então Jesus vai colocar um encargo nas suas mãos, nas minhas mãos, chamado propósito de vida, ministério que cada um tem, e ele vai nos treinar, irmãos, e o primeiro treinamento que ele vai querer de nós é confiar nele. Jesus é lícito, convém crescer no meio da pancadaria? Meus irmãos, é assim que a gente cresce. Se você escolher uma vida de tranquilidade, e é o que todo mundo quer. Eu ouvi ontem um dos atores mais famosos de todos os tempos, um dos homens mais ricos que Hollywood produziu, o nome dele é Arnold Schwarzenegger. Vocês conhecem esse camarada, aquele fortão. Ele falou o seguinte: o conforto é a maior desgraça que o ser humano pode experimentar. Ele é um homem rico. Ele disse: o conforto é a maior desgraça que o homem pode experimentar. Irmão, se tem um negócio que faz você crescer gordo, obeso, no sentido espiritual e em qualquer outro sentido, se quiser, é uma vida confortável. Nossa vida aqui é uma vida de luta, irmãos. Não adianta você correr, pode ter dinheiro, só muda o endereço, muda o tipo da luta, mas nós vamos lutar, porque o nosso processo é de crescimento até o último dia da nossa vida. E para crescer, não vai ter crescimento sem dor, irmãos. Não vai ter crescimento sem confronto, irmãos. Não vai ter crescimento sem fogo, irmãos. Não vai ter crescimento sem cirurgia, sem Deus botar a mão na sua ferida e falar assim: muda isso, meu filho. Se você quiser mudar, se você quiser crescer para o céu, crescer para o reino, crescer para ser atuante, crescer para a salvação. Antes de chegar lá em Gadara, o caminho que eles estavam percorrendo no mar da Galileia, de onde eles estavam até chegar em Gadara. Só que, parafraseando uma poesia famosa, diz assim, eu até coloquei como subtítulo, você está aqui, ó: no meio do caminho tinha um vento. Tem uma poesia famosa dizendo que no meio do caminho tinha uma pedra, mas vamos mudar aqui: no meio do caminho tinha um vento. Nessa viagem que eles fizeram, irmãos, eu sei que o texto é muito conhecido, muito comum, mas eu quero que vocês pensem junto comigo. Prestem bem atenção. Nós estamos falando de, pelo menos, desses 12 homens que estavam no barco, fora Jesus, de 4 a 6 deles tinham profunda experiência com o mar. Eles eram os pescadores. E uma coisa que eles sabiam, que era muito importante, eles estavam vindo do norte. Lembra que eu falei que estavam vindo do norte? Atrás deles estava o norte, já que eles estavam rumando para o sul. Atrás deles do norte tinha uma cadeia, tem até hoje uma cadeia de montanhas, famosa aí da região de Israel. E dali, os ventos, quando a coisa se agita, os ventos descem aquela montanha e vão para cima do mar da Galileia e agitam as ondas. Isso não acontece a qualquer momento. Há um preparo da natureza. Está fechando o tempo.
Olha, está escurecendo, olha, começou um vento. O vento, está vindo do norte, está vindo daqui das montanhas. Esse vento é um vento que traz ondas, traz chuva. Os discípulos sabiam, porque boa parte deles eram pescadores experientes, eles sabiam de onde vinham os potenciais perigos de uma chuva ou de uma tempestade que pudesse colocá-los em perigo. Eles teriam reclamado com Jesus: não dá para a gente ir, Jesus, olha o temporal. Irmãos, não tenham dúvida que se eles entraram nesse barco, ainda mais nesse nível de fé que a Bíblia conta que eles tinham, nanicos na fé ainda, uma fé muito menor do que um grão de mostarda. Então eles entraram naquele barco, porque eles creram que nada de mal iria lhes acontecer, porque o tempo estava bom, irmãos. Eles olharam: vamos pegar o barco e vamos para o sul. Deixa eu olhar para trás aqui, norte, não tem nada no norte, o céu está limpo, vamos embora. O versículo que nós lemos diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Temporal não precisa ser chuva, né, irmãos? Pode ter um temporal de raios, pode ter um temporal de ventos, sem ser água. Esse levantou-se, uma vez comecei a falar aqui, usei umas palavras bonitas aqui, o pessoal ficou meio preocupado, e eu vou evitar hoje, mas uma ou outra eu vou falar, porque é muito importante para os irmãos entenderem. Essa palavra levantou vem do grego ginomai, que significa do nada, de repente. Então, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra como foi escrito no grego, por quê? Porque foi escrito no grego, está dizendo assim: uma grande tempestade começou do nada. Tem uma frase do grego sobre essa palavra ginomai que diz assim: alguém que sobe no palco de repente. Sabe, quando você está aqui no escuro e aparece um artista fazendo uma brincadeira qualquer, do nada, é a palavra que é ginomai. Significa que os discípulos foram apanhados de surpresa por algo incomum, uma tempestade incomum. E aí eles não sabiam de onde ela vinha, porque ela agitava o barco de todos os lados. Ela não tinha uma direção, irmãos. Não era uma tempestade que eles estavam acostumados, era uma tempestade diferente, porque eles não sabiam de onde vinha. Estava agitando o barco de todos os lados. E o pior, quanto mais ventava, mais a água se mexia. Quanto mais a água se mexia, mais a água entrava para dentro do barco. O barco foi enchendo de água. As ondas se batiam, irmão. As ondas batiam contra o barco. Essa palavra batiam, o original está escrito: as ondas epibalou contra o barco. Epibalou é lançar bola, é lançar um dardo, é lançar alguma coisa o tempo todo. Então era como se as ondas, como se alguém estivesse atirando ondas de vento, quando alguém estivesse jogando vento para eles. E o mais importante dessa palavra epibalou é que ela não é usada para eventos naturais. Ela é usada para eventos onde alguém está fazendo algo, uma pessoa ou uma entidade. O vento não joga uma flecha, alguém jogou uma flecha. Um vento foi jogado. Não tinha como os discípulos entenderem o que estava acontecendo. Meu pai, o que está acontecendo? Não veio do norte? Eu não sei de onde está vindo esse vento, não tem chuva. Eu só sei que está movimentando tudo aqui, e está entrando água no barco. Automaticamente, o que eles começam a fazer, irmãos? Quando eles veem a água entrando no barco, eles ficam desesperados e começam a tirar a água do barco. Se encher de água do barco, o barco afunda. Então bora tirar a água do barco. Baldinho para lá e para cá para tirar a água do barco. Quanto mais eles tiravam, mais água entrava, porque a tempestade era violenta. A tempestade enchendo o barco de água e eles tirando o barco, tirando água, e a tempestade jogando água para dentro. O vento está vindo de onde? Não sei de onde, está mexendo em tudo, mas eu vejo uma coisa, eu vejo o mar se movendo. Até que depois de lutarem um teto, e o mais incrível, Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava sentado, deitadinho. Irmãos, pensa bem, é porque eu não lembrei de fazer isso, mas eu podia ter trazido para vocês uma foto de um barco encontrado na região da Galileia, que se não foi o barco dos discípulos, é um barco similar, né?
O barco, irmãos, cabia 12 pessoas, ou 13 ou 14, muito apertado. Muito apertado. Se Jesus estava dormindo no barco, irmãos, ele não estava com os braços estendidos, sabe, perna aberta, dormindo, não. Ele estava assim, ó, porque não tinha lugar para ficar no barco. O barco era apertado. Quando eles estão desesperados, nós vamos morrer, aí eles resolvem chamar o mestre. Aí eles resolvem pedir socorro. Jesus, nos socorra. Porque nesse processo de crescimento da sua vida e da minha vida, nós temos que aprender a acionar o mestre para tudo. Nós deixamos o negócio para a última hora. Nós deixamos, o meu casamento acabou. É agora que você chama gente? É agora que você pede oração? Por que lá no começo, quando houver os primeiros desentendimentos, você não foi para a igreja, ou não pegou a fitinha azul aqui, ou não procurou o pastor, não procurou pastora, ou não procurou alguém do grupo de intercessão e falou: me ajuda, me socorre, ora comigo, vela comigo, meu casamento está acabando. Mas a gente não é assim. Eu estou perdendo o meu filho para o mundo, as drogas, os vícios estão levando meu filho embora. Mas quando você vem pedir socorro, seu filho já foi. Você não trouxe ele para a igreja, você não orou por ele, você esperou o barco encher de água. Quando o barco está lotado de água, e você vê que você está a ponto de ir, um barco a pique, a ponto de naufragar, aí você lembra que o mestre está dormindo no barco. Nós temos que crescer, irmãos. Nós não podemos chamar Jesus só na hora que a coisa está indo de mal a pior. Nós temos essa mania terrível. Enquanto nós conseguimos remar com os nossos braços, enquanto a gente vai dando jeitinho, jogando água para fora, a gente vai levando a vida. Mas há uma tempestade que se levanta sobre nós, e se levanta sobre qualquer um, que você não tem força física para vencer. E quanto mais você trabalha para se livrar disso, mais você se enrola. Você pede dinheiro emprestado, você muda de endereço, de namorado, troca de casamento, você troca de igreja, abre uma igreja, você monta um negócio novo e vai tentando resolver tirar a água do barco. Mas você continua deixando o mestre dormindo. Você não aciona o mestre. E aí a vida vai passando, irmãos, e vai chegando um momento que você descobre: não tenho mais condição. Tá certo, o mestre tem desejo de te ajudar em qualquer momento, mas você poderia ter sofrido muito menos, irmãos. Aquela tempestade poderia ter terminado logo no começo, se eles tivessem acordado o mestre do começo. Eles acordam no final, depois de tanto sofrimento. A gente não sabe, a Bíblia não relata. Talvez tenham caído objetos no mar, talvez eles tenham tido grande esforço, eles sofreram muito, ficaram traumatizados, eu não sei. Mas a verdade é que quanto mais tempo você demora para chamar o mestre, pior é. Mais são os seus traumas, mais são as suas dificuldades, menor é o seu crescimento saudável. Então, para você crescer, você precisa chamar o mestre em toda e qualquer circunstância. Irmãos, eu não estou dando aqui a receita do crescimento não, porque crescimento todo mundo vai ter. Já falei, é a terceira vez. Crescimento todo mundo vai ter. Eu estou dando uma receita na palavra de como você vai crescer. Não é se você vai crescer. Como você vai crescer? Se nós queremos um crescimento de santidade, um crescimento em Deus, nós precisamos confiar nele, como os discípulos viram ele tendo poder sobre os demônios. Inaugurar um tempo onde Lúcifer começa a perder o seu poder nas potestades superiores. Ninguém cresce sem essa confiança. Segundo, ninguém cresce sem chamar o mestre. Não te cuides que pereçamos. Se eu fosse Jesus, para a sorte de todos, para a alegria de todos, eu não sou, mas se eu fosse Jesus, eu teria levantado e falar: agora eu tenho poder de dar sobre o mar, vocês se viram aí, vão andar pelo mar e vão embora. Então eles dizem assim: mestre, nós estamos morrendo. Mestre, é o fim da linha. Essa palavra, não te dá que pereçamos, é o fim da linha, mestre. Nós estamos acabando, nós estamos morrendo. Agora preste atenção no que eu vou dizer.
Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conta a mesma história. Só João que não conta essa história, o evangelho de João. Mas os 3 evangelhos chamados sinóticos contam essa história: Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler essa passagem dos 3 evangelhos, vai ter a palavra mestre nos 3 evangelhos. Mestre, nós vamos morrer. Mateus. Marcos, mestre, não se te dá que morramos. Marcos. Lucas, mestre, não te cuides que pereçamos. Todos os 3 livros estão escritos mestre. Mas quando você vai olhar no original, cada um deles descreve uma palavra diferente. Mateus fala mestre, mas de uma palavra chamada kurios, que significa Senhor, soberano. Então em Mateus ele diz o seguinte: os discípulos chamaram Senhor, nosso soberano. Já Marcos diz que ele chama mestre, mas a palavra usada ali é didáscolos, que significa professor, aquele que ensina. E Lucas vai chamar mestre, mas a palavra é epistates. Epistates é a palavra que você diz assim: ei, sobe no púlpito, sobe na tribuna e faça um discurso. Epistates é aquela pessoa que faz um discurso, que toma a rédea de uma situação e explica o problema. Irmãos, preste atenção nesse mistério, nesse segredo dos evangelhos. Só vai crescer quem conhecer Jesus nessas 3 dimensões. Mestre, cadê o mestre lá? Mestre, mestre, mestre. Mestre, o Senhor. Mestre, o Senhor é curioso. Mateus fala assim: o Senhor é curioso, glória a Deus. Deixa Ele ser o curioso da sua vida, irmãos. O soberano, deixa Ele ter a soberania da sua vida, em nome de Jesus. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele dominar esse espírito bravo que você tem, esse homem bravo que você é, essa mulher brava que você é. Entregue essa braveza na mão dEle. Entregue essa braveza na mão dEle. Ele é meu Senhor, curioso. Da mesma forma, você precisa entender que Ele, mestre, Ele é o didáscolos, Ele é o seu professor. Mestre, eu não estou entendendo nada. Por que a vida está fazendo isso comigo? Me ensina. Ele tem as palavras de sabedoria, irmão. Só Ele tem as palavras de sabedoria. Só Ele sabe, só Ele tem as palavras de vida eterna. Ele vai te ensinar. A vida é uma escola completa, com ou sem Ele, mas com Ele é o professor de Deus, é o Filho de Deus. Você pode escolher aprender dando cabeçada na vida, ou pode escolher pela voz do mestre. E por último, epistates: Senhor, toma o seu lugar. Toma o seu lugar, sobe na tribuna do meu coração e dita o que eu preciso fazer. Fala para mim, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor tem a liberdade de ser o primeiro, a primícia dos meus ouvidos. Nós temos que dar a Jesus. Nós falamos em dízimos aqui, nós falamos em dar nosso tempo a Jesus. Irmãos, o nosso Deus requer essas primícias em todos os sentidos. Dê a Ele a primícia dos seus ouvidos. Para de ouvir a voz do diabo, para de ouvir fofoca. Ouve a voz do epistates primeiro. O mestre quer falar a você o que ele faria no seu lugar. Reconheça Jesus nessas 3 dimensões: Senhor, professor e aquele que sobe na tribuna do seu coração. Aquele que está, não é o pastor Warley aqui. Aqui na igreja, agora, quem está na tribuna, quem está falando não é o pastor Warley, mas no seu coração é esse mestre que tem que subir, é Ele que tem que ter o lugar de honra no seu coração. Quando Jesus é acordado e os discípulos estão, veja a cena, irmãos, os discípulos estão jogando água para fora, eles estão preocupados com o que, irmãos? Com o mar. Fala comigo assim: estão preocupados com o mar, porque o mar você vê. Mas o problema deles não era o mar, o problema deles era o vento. E o problema deles era um vento que não era desse mundo,
porque o diabo havia se levantado contra eles naquele dia, para impedir-os que eles crescessem em Cristo. O que o diabo queria era matá-los naquele dia. O evangelho não chegaria até vocês, irmãos. Eu não estaria aqui. Eu estaria contando piada num bar. Mas então o diabo se levantou para que fosse assim, e que nossas esperanças tivessem morrido naquele dia, que Jesus não fosse a cruz do Calvário. Ele queria matar Jesus, mas principalmente ele queria matar os discípulos. Talvez da cabeça, eu não quero nem saber o que ele pensava, mas talvez ele pensasse assim: ele vai ter poder de sair andando, mas os discípulos eu mato. Ali estava o embrião do evangelho das nações. Ali estavam os homens que iriam caminhar a partir de Jerusalém para o mundo, levando a palavra de Deus. Eles precisavam crescer, e o diabo precisava parar esse processo de crescimento em Cristo. Então, irmãos, preste atenção: muitas das tempestades que se levantam contra a sua vida, pode não ter um lugar, você olha e procura. Eu acho que a culpa é do Brasil. Ah, não, eu acho que a culpa é do presidente. Não, eu acho que a culpa é do outro presidente que saiu. Não, eu acho que a culpa é da minha mulher, que é brava demais. Não, eu acho que a culpa é do meu filho, que me atormenta. Não, eu acho que a culpa é da igreja, que não me dá o cargo que eu mereço ter. Irmão, você está procurando tempestade aonde elas não foram formadas, irmãos. Está vindo tempestade do mundo espiritual sobre sua vida. Para quê? Para impedir que você cresça, para impedir que você leve a palavra de Deus, para impedir que você alcance o propósito. Porque o propósito de Deus dá sentido para a sua vida. É o propósito de Deus que acalma o seu coração. Não adianta ter dinheiro, não adianta fazer nada, não adianta ser o mais rico do mundo. Quando você não alcança o propósito de Deus, o vazio não é preenchido. Você não entende isso. Por isso que as pessoas ricas continuam se matando, irmãos. Por isso que há ricos viciados, pessoas extremamente tristes, que vestem as melhores roupas, os melhores carros, mas continuam tristes. O seu propósito de vida não consegue preencher o seu coração, porque eles não alcançaram. Meus irmãos, essa noite Deus quer confirmar com você o propósito dele na sua vida. E o propósito dele é que você se pareça com Jesus, é que você carregue Jesus acordado no seu barco. Desperta Jesus do seu barco. Ele não quer que você pegue Jesus. Dorme aí, Jesus, fica quieto, deixa eu fazer as coisas como eu quero, deixa eu fazer as coisas de acordo com a minha vontade. Eu até te carrego, eu até sou crente, Jesus, mas faz o seguinte: eu sou crente, mas deixa que eu te largo do barco, deixa que eu me viro, deixa que eu tomo as minhas atitudes, deixa que eu crio as minhas sentenças, eu defino quem é bom, quem é mau, quem é luta contra mim. Mas acontece que o vento vem e você não sabe de onde ele vem. Ele está derrubando o seu barco, ele quer te afundar, irmãos, com o propósito de parar o seu crescimento. E o mais importante, você não presta atenção no vento, você só vê o mar. Sabe o que é o mar, irmãos? O mar é tudo que você vê e que você acha que são as lutas que estão contra você. Esse é o mar. E você está remando, está jogando água fora, mas o problema não é o mar, o problema é o vento. E só quem domina o vento é o mestre. Só o mestre tem poder para dominar o vento. O vento que eu digo são as ações do diabo para impedir o seu crescimento. E o mar, meus irmãos, o mar são as distrações, aquilo que você acha que está te jogando para o buraco, e não é. O problema não é você, irmão, contra mim, ou eu contra você. O problema está no vento. Quando você olha para mim, quando você acha que eu sou o problema na sua vida, você está olhando para o mar, irmãos, você não está olhando para o vento. Quando ele fala assim: vento, acalma-te, a palavra diz que ele repreende o vento. Etimaô significa o seguinte: é quando você denigre a imagem de alguém, quando você derruba o orgulho de alguém. Que é isso, pastor? Jesus faz isso? Jesus faz isso com a pessoa. Jesus entendeu que o problema ali era espiritual, era o vento. Então ele fala com os espíritos, ele fala com o vento. E a palavra repreender ali é eptimaô, que é baixar a bola. Sabe por quê? Porque o diabo é o pai do orgulho, da vaidade. A Bíblia diz que ele era como quem andava sobre as pedras afogueadas.
um anjo de luz, belíssimo. Se é uma coisa que o diabo gosta, irmãos, é de elogio. Por isso que ele planta com tanta força a vaidade e o orgulho nas pessoas. Porque a vaidade é o sentimento que mais se parece com ele, é a vaidade. Então Jesus chega para ele e fala assim: seu ninguém, seu perdedor, seu derrotado. Epitimaô significa você não tem moral, você não tem moral, você não é nada. Ele começa a falar mal do diabo e colocar ele no seu lugar, irmãos. E é isso que nós temos que fazer com ele. Nós temos que parar de dar crédito para ele e começar a falar assim: você não é ninguém na minha vida, eu tenho um mestre comigo, eu tenho o Senhor dos Senhores comigo, ele é meu professor, ele que tem a primícia da tua voz no meu ouvido, a ele que eu escuto. Você não é ninguém, você não é nada, você não é bela. As sustentações não vão fazer esse efeito na minha vida. Eu não estou de olho mais no mar, irmãos, eu não estou de olho das coisas, das distrações que aparecem. Eu tenho agora Jesus, ele vai se levantar na sua vida agora, em nome de Jesus. Ele, nosso Jesus, vai se levantar diante desse dia aqui e vai proclamar: vento, acalma-te. Se você não chamá-lo para isso, se você não chamá-lo e não der a ele essa liberdade, você vai continuar remando. Você vai crescer, mas um crescimento doentio. Quando ele diz assim: vento, aquieta-te e olha para o mar, a palavra é quase intraduzível, irmãos, mas com um pouquinho de esforço você vai entender que ele não fala nada com o mar. Ele dá uma palavra poderosa contra o vento e vira para o mar e fala assim: ó, shh. É isso que o texto quer dizer. Ele vira para o mar e fala assim: sou eu, fica quieto, o problema não é você, o problema é o vento. Quando o vento para, as distrações começam a parar na sua vida. As distrações que querem tirar a sua paz, que querem tirar você do foco de onde está gerando os problemas que querem te derrubar, eles se acalmam. Jesus tem esse poder. Entrega na mão dele a sua confiança para você crescer. O crescimento no meio das batalhas vem de você entregar toda a sua vida, a sua confiança e os seus ouvidos à voz dele, para que ele mande a turbulência se encerrar na sua vida, em nome de Jesus, irmãos. Ponha isso diante de você. Quando ele terminou, que o vento parou e o mar se aquietou, os discípulos ficaram assim: quem é esse? Quem é esse que até o mar e as ondas obedecem? Ele diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra que ele usou aí quer dizer: quem é esse que tem poder de enfileirar soldados e dar ordens a eles enfileirados? Irmãos, preste atenção: os problemas de sua vida não são nada para Jesus. Para ele é tudo servo dele, é tudo quieto. Os problemas que são inatingíveis para você estão todos debaixo da mão potente do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, irmãos. Fique de pé no seu lugar.